E aí, meus queridos do segundão? Pessoal, hoje a gente vai ter uma aula de introdução à política, segundo a filosofia. Logo a gente vai iniciar, uma retomada de alguns filósofos antigos gregos, que vai basicamente fazer a gente se introduzir para a próxima aula, que é uma das aulas mais importantes aí para nós entendermos política moderna, que é Maquiavel, galera. Depois que vocês tiverem aula com Maquiavel, pelo menos sempre que eu dou aula no Maquiavel, sempre tem aquele aluno que se interessa mais por política que acaba indo atrás de comprar o livro do Maquiavel e eu sempre me sinto uma vitoriosa, assim, sabe? Porque é uma obra síntese de como usar o poder político baseado realmente na realidade desse poder. Muito diferente do que a gente vai ver hoje, que se trata de uma idealização da política e uma discussão filosófica da função da política. Não estou dizendo que o Aristóteles e o Platão não deram ideias que não foram praticáveis, que eram totalmente ideológicas e impossíveis de serem praticadas. Estou dizendo que, apesar deles terem dado práticas para a política e se preocuparam com isso, afinal é filosofia, né? Filosofia não é só você ficar imaginando as coisas, mas você principalmente praticá-las para poder tirar uma síntese, né? Que é tipo uma conclusão daquilo, né? Então, isso não quer dizer que não sejam praticáveis as ideias deles, pelo contrário, muitas delas foram aplicáveis mesmo de fato, mas que em termos havia uma preocupação maior do Platão e do Aristóteles em explicar a política e dar uma fórmula de como agir politicamente, né? Isso a gente vai perceber nas duas obras, tanto do Ética a Nicômaco, que é a obra do Aristóteles que eu vou explorar com vocês nessa aula, quanto na República do Platão, tá? Então assim, pessoal, mais especificamente na República, aí a gente vai ficar no livro 7, tá, galera? Agora o Maquiavel não é o cara preocupado em explicar como funciona só, como deveria ser funcionar a política, né? Ele está muito mais preocupado em explicar como é a política, como ela age no seu tempo, né? E como que o rei faz, que é o príncipe, para manter-se no poder. Então Maquiavel, em comparação às obras aí que eu mencionei, ele, se a gente for ler Maquiavel, a gente vai falar, esse cara é louco. Ele tá falando de uma coisa que chega a ser antiética, né? Mas não é. O antiético, infelizmente, muitas vezes é a realidade, né? Então, quando a gente chegar em Maquiavel, eu vou conseguir trazer para vocês uma leitura um pouco melhor sobre isso. Sem mais delongas, começando essa aula então, política e participação, vou mandar o slide para vocês aí acompanharem. Atualmente a palavra política é associada ao Estado, ou seja, às pessoas que estão no poder. O que a gente chama de Estado não é como se fosse um prédio, né? São pessoas, seres humanos como nós, mas que têm um poder muito grande, né, na sociedade, tem um poder político, econômico, né? Geralmente tem um grande contingente populacional que acaba ficando ou refém, né, desse poder ou se liga a esse poder, né, se sente representado por ele. Então o Estado não é como se fosse uma entidade, né, que está acima da gente. São pessoas, né, que estão ali com uma função determinante para sua vida, né? São as pessoas que, se elas fizerem o trabalho errado, por exemplo, você vai começar a pagar conta de luz extremamente caro, você não vai conseguir mais ter acesso à água de uma maneira tão boa, né? Uma água filtrada de fato, né? Uma água que realmente foi tratada com fidelidade, né, ao tratamento de esgoto, sem nenhum problema. Então, são coisas mínimas da nossa vida, que são questões políticas que envolvem, né, na nossa prática, mas que a gente também, de certa maneira, acaba se tornando refém das pessoas do poder quando essas pessoas usufruem do poder de maneira negativa, né, prejudicando a gente e também usufruindo desse poder para benefício próprio, né? Desde a Grécia Antiga já era criticado esse tipo de pessoa, tá? Eu já deixo aqui o meu adendo antes que alguém fale, ah, mas a Mariana é de esquerda, nananã. Ó, eu sei que eu sei. Porém, esse tipo de crítica a pessoas que estão na política e que prejudicam a população existe quase desde a época que a gente anda a pé, né? Praticamente. Que a gente é bípede. A partir do momento que a gente passou pelo processo de cultura e civilização, as pessoas começaram a observar o poder político, observar a existência do Estado e muitas vezes criar dinâmicas sociais diferentes, tá? O que a gente vai estudar como filosofia política é mais focado aqui
na Grécia Antiga nesse momento, tá bom? Então, continuando, então, para a filosofia, a política é muito além de um mero voto, assim como até as piores características de um Estado, como corrupção, autoritarismo, também se ligam a fatores essenciais do Estado, como a saúde e a educação, né? Então, assim, por mais que o Estado tenha mesmo seu lado ruim e realmente prejudique a gente em muitos momentos, ora ele é um sinal de emancipação, ora ele tira meus direitos, né? Como acontece nas ditaduras, que todos os direitos são suspensos, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: o que os gregos acreditavam é que o Estado, ele não era uma coisa totalmente ruim, né? É isso que eu tô falando, tipo, o Estado são um contingente de pessoas. Então, eu dizer que o Estado por si só é ruim, sem ser uma crítica anarquista, que é uma crítica mais fundamentada, né, nessa questão, porque aí eles, literalmente, essa quantidade de pessoas do Estado se tornam pessoas da sociedade civil e elas vão ter funções também nessa sociedade civil. Aqui nesse caso, simplesmente tirar o Estado, porque na história do Brasil o Estado sofreu várias corrupções. Tá, mas na história do Brasil o Estado também significou muitas vezes um tipo de socorro emergencial para as pessoas em situação mais delicada, como no caso do Bolsa Família, ou então no caso do SUS, quando a pessoa está realmente doente, que ela precisa receber um atendimento médico e ela não tem como pagar um atendimento, ela vai até lá, ela recebe o mesmo tratamento, às vezes até com o mesmo médico que na linha particular, né, atenderia ela, e assim, não paga nada, sai de lá sem pagar nada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Estado em si, ele não é ruim nem bom. O que depende, aqui no caso, são as pessoas que integram ele, tá? E a função que esse Estado tem. Então, quando eu falo de que todo político é ruim, eu estou sendo ingênua de pensar que política é só quem está no poder. Política, para os gregos, é uma característica humana. Todos nós, inclusive, como eu já dei o exemplo do cotidiano, até a água que está encanada, que você toma banho, envolve questão política, né? Quando você abre mão da política, você não está se tornando alguém melhor por isso. Essa é a grande questão, né? Você não está se tornando um ser humano melhor, superior, mas você, na verdade, está se auto-ignorando. Eu não sei explicar, mas seria uma espécie de auto-ignorância, porque se você não se envolve nas questões políticas, você fica à mercê das pessoas que estão no poder. Porque aí, literalmente, você passou a bola para a pessoa e falou: faz o que você quer. E se o problema para você é justamente a falta de limites dos interesses pessoais das pessoas que corrompem o Estado, né, a favor de si mesmas, imagina se todo mundo abrir mão de pensar político, o que vai virar, né? Essa é a grande questão aqui, o grande X que os gregos falavam, tanto que tem uma frase famosa de Aristóteles, né, que ele fala: o preço de você não se interessar por política é ser governado por alguém mais ignorante que você, né? Esse é o preço, imagina. Eu não vou fazer muitos comentários aqui, mas eu sei que vocês fizeram uma conexão mental aqui comigo, sabe? Eu sinto isso. Mas é complicado, galera. Poder não é brincadeira, não é qualquer pessoa, Zé Ruela, que pode pegar o poder na mão, não. Como eu disse, a pessoa tá lá decidindo fatores essenciais para nossa vida, tá? Não pensem que o poder político se dissipa pela falta de interesse político. Não é assim que funciona, tá? Então, na Grécia Antiga, a política era todo tipo de assunto e interesse em comum. Interesse que a população toda, né, realmente tinha em comum. Como um exemplo básico, a questão da alimentação. É um interesse em comum de todos, né? Então, a política também esteve permeada da ética, do sentimento de liberdade, que foi o tema das duas últimas aulas, quando eu falei de Marx e a questão da liberdade, quando eu falei do Habermas e a questão da liberdade. Se a liberdade é um sentimento político ligado a uma sensação, não só uma sensação, como um pensamento político, eu não simplesmente me sinto livre, eu tenho que ser livre, né? Então não é uma coisa de tipo, eu vou te amarrar e falar: mas então tenta mentalizar que essa corda não tá te segurando. Claro que não. Da mesma maneira que se eu não sou livre socialmente, não adianta você ficar me falando para eu me sentir livre. Isso não vai mudar nada na sensação que eu sinto de várias amarras sociais me impedindo, né,
de viver plenamente, de ser livre, de não necessitar de fato, né, de certos sistemas políticos ou determinados tipos de partidos, enfim. O que aqui a gente está querendo dizer que a política persegue o sentimento da liberdade, e quando ela deixa de perseguir esse sentimento, quando uma pessoa abre mão da sua própria liberdade para delegar para algum político, né, ela está se despolitizando. Por isso que quando uma pessoa fala eu quero uma ditadura, a gente não diz que é uma visão política. A gente diz que essa pessoa é despolitizada, porque ela está querendo abrir mão dos próprios direitos políticos. Então não faria sentido dizer que ela é política, que ela tem um pensamento político, que aquilo é um pensamento político. Não, aquilo é um pensamento despolitizado. É exatamente o oposto de você abrir mão da substância política da liberdade, né? Que é o mais essencial nesse caso aqui, tá? Então, continuando, então, como eu já falei, havia um interesse em comum, então era política. Se isso é interesse comum, então é questão política. Se envolve questões que permeiam o meu interesse ou até o meu repúdio, que seja, vira um debate político, né? Então, se a gente for parar para pensar, quase tudo é política, né? Porque quase tudo envolve... é permeado de questões, né? É permeado de interesses nossos em termos coletivos, né? Por exemplo, como que eu vou ser livre numa sociedade escravocrata, né? Como que eu vou, de fato, ser livre numa sociedade que tira a liberdade, por exemplo, das mulheres através do machismo, né? Então sempre eu vou ter uma desvantagem. Qualquer lugar que eu pisar eu vou ter uma desvantagem. Como que eu vou conseguir me permitir ser livre se de fato o tempo todo eu tenho que estar correndo contra o tempo, né? Fazendo o dobro de esforço para conseguir o mínimo, né? Então a liberdade não é uma sensação para a filosofia, tá ficando claro? Ser livre não é sentir-se livre, é na verdade uma condição política, né? Como eu estava explicando. Então, a política então sempre esteve permeada da ética, o sentimento de liberdade, né? Também. E do sentimento de liberdade, desculpa, gente. Muitas vezes manifestados pelo desejo político, né? E aí a gente vai começar então o Platão, tá? O Platão, em 367 a.C., pôde auxiliar o rei Dionísio II, né, que vivia na Sicília. Antes era a Grécia Antiga, hoje seria Itália, né, no local onde ele estava. E pela primeira vez ele conseguiu pôr em prática as ideias políticas dele, né? E dentre essas práticas que ele fez sobre filosofia e política, ele também refletiu essa prática na República que susto, caramba, minha gata. Ai, meu Deus. Na República, no livro 7, né? Que é debatida a necessidade da filosofia na política. Então aqui ele está falando que a política não deveria ser qualquer pessoa. É uma visão mais elitista. Ele está querendo dizer que tinha que ter uma elite intelectual política que seriam filósofos, pessoas que estudariam filosofia. Só que ele não está dizendo que é qualquer um, não. Você vai ver, o sistema aqui do Platão é meio louco, tá? Para o Platão, o governo se divide em 3 partes que o mesmo compara com o corpo humano. Então, a primeira parte é a cabeça, que são os governantes, que devem ser a razão. O que ele está querendo dizer com isso é que todo governante tem que ser um acumulador de ciência, de conhecimento científico e filosófico. Então ele não pode se deixar levar pela emoção, muito menos incitar a emoção, né, nas multidões. Por exemplo, um exemplo de um incitador de emoções é o Hitler, que incitou o ódio, né, contra os judeus e os comunistas na Alemanha, né? Foi um grande combustível para ele conseguir aliados. E aí que o Platão está dizendo exatamente que isso faz as pessoas deixarem de pensar antes de agir, né? Deixarem de... E isso é muito importante, tá, galera? Principalmente hoje, que a gente vive num mundo que é um mundo muito permeado por faça e não pense. Vai lá e faz, experimente, teste, ouça, coma, sabe? A gente tá o tempo todo no imperativo, né? Pedindo para as pessoas fazerem isso, fazerem aquilo. E, na verdade, às vezes, o grande ato político é o não fazer, né? É o você recusar seguir aquela ordem e ver o que acontece. Afinal, é uma experiência também, né? E, de certa maneira, quando ele fala que os governantes têm que ser a razão, é que os governantes também têm que ter esse pezinho no freio, né?
Quando a população tá lá incitando guerra e vão matar os judeus e nananá, ele tem que ser o pé no freio e falar, não, eu sei que vocês podem ter ódio porque isso não é uma coisa que o governante consegue controlar. Ele não consegue ter um controle sobre a população, né? Ele só controla a população quando ele inflama esse lado sentimental dela, né? Aí ele controla a pessoa pelo estômago, entre outras palavras, né? Só que ser controlado pelo cérebro é mais difícil. É um pouco mais difícil, né? E é isso que pro Platão todo político deve ser. Ele deve ser a razão do seu povo. Ele deve pensar, né, e ser mais voltado para as faculdades intelectuais. Então eu dei o exemplo do Hitler porque o próprio Hitler dizia que desprezava a reflexão, né? Desprezava essas coisas intelectuais. Então ele mesmo afirmou isso várias vezes, né? Inclusive no Mein Kampf. Então aí você vê que o Platão tinha uma visão totalmente oposta, né? Que era jamais tomar uma atitude, né, em vão, sem pensar muito antes, né? Talvez o Hitler, se fosse um pouquinho mais intelectual, primeiro que ele não teria sido nada do que ele foi, né, historicamente. Segundo que ele nunca teria invadido a Rússia no inverno. Como que invade a Rússia no inverno, cara? Como assim, mano? Meio, enfim, tenso. E aí a segunda parte do corpo, que é o peito, que seria tipo o coração, né, a vontade, que na visão da Grécia Antiga, vontade seria referente a realmente o que a gente quer, né? Algo que a gente realmente precisa. E aí seria os guerreiros, porque a vontade seria literalmente o lado mais emocional da nação, porém um lado mais emocional, armado, treinado e treinado para ter disciplina. Ou seja, é uma vontade com com sua moderação, vamos dizer assim, né? E aí, em terceiro lugar, os trabalhadores, que seriam o ventre e o desejo, né? E aí vem uma outra visão mais elitista do Platão. Para o Platão, os trabalhadores têm que ser controlados, tá? Pois é. Ele fala que assim como o desejo tem que ser controlado para ser bom, os trabalhadores também têm que ser controlados para ser bom. Complexo, né, galera? E tô falando a visão do Platão, não quer dizer que eu penso assim, tá? Então, assim, a organização política se dá pela educação das crianças, independente da família. A propriedade pessoal também deveria ser extinta. Então, tudo deveria pertencer, né, ao Estado. Não haveria nada que não pertencesse ao Estado. E, em troca disso, o Estado ia fornecer proteção, né, com os guerreiros, ia fornecer um serviço de inteligência, né, política, que seria o governante, ia também garantir a paz entre os trabalhadores, né, garantir, de certa maneira, o desempenho deles sem muitos exageros, vamos dizer assim, né? Só que essa parte da educação do Platão é bem legal, porque ele está falando o seguinte, que para ele a instituição família falhou. Naquela época ele já falava que gente, o Platão, antes de Cristo, né, praticamente, já estava falando que a família já era uma instituição complexa. E por que ele estava dizendo isso? Porque a família, ela é muito focada nos próprios valores, certo? Mas quando uma criança vai viver em sociedade, ela não pode só levar os valores da família dela. Ela tem que conhecer a sociedade que ela vive. Então, para o Platão, o conhecimento seria transmitido através da escola. Então, tá vendo a diferença? A escola não tinha um papel de ser a família da criança. A escola teria o papel de fazer a criança conhecer os valores da sociedade que ela vive. Assim como a família ensina os seus valores, a escola ensinaria os valores sociais, beleza? Então, continuando. E uma coisa polêmica até é que o Platão defendia a educação universal, ou seja, para mulheres também. Na Grécia Antiga, a educação era só para os homens, né? Era exclusiva para os homens. As mulheres aprendiam ofícios, é diferente. Você aprender a costurar, você aprender a fazer comida, essas coisas, isso é ofício. Isso não era uma educação, entendeu? Como aprender filosofia, aprender música, aprender determinadas coisas que dependem muito de um raciocínio, né, de um intelecto. Não que essas funções que as mulheres cumpriam também não precisavam de um raciocínio e intelecto. O que eu quero dizer é que
eram muito mais ligadas ao trabalho, entende? Não o trabalho intelectual em si, né? Então, ele defendia que as mulheres deveriam ser educadas também. Os guerreiros, através da educação, seriam escolhidos, né? E aí a educação também teria essa função de selecionar. Esse aqui vai ser médico, esse aqui vai ser guerreiro, esse aqui vai ser... Que é mais ou menos o que a educação tenta fazer até hoje, né? Que é encaminhar vocês para as funções sociais que mais se encaixem com as suas habilidades, né, galera? E aí, quem se desse bem com filosofia deveria se dedicar até os 50 anos para depois dos 50 governar. Exigências do Platão? Pois é, meus queridos, 50 anos de estudo de filosofia. Se você está reclamando dessa aula ter 20 minutos, saiba que o Platão achava que você teria que estudar 50 anos. Depois desse sermão, vai lá, dá um pause, pega um cafezinho, pega lá a água pra gente ir pro nosso bloco final da aula, tá? Então, por último, temos o Aristóteles, né? Que, para ele, a política, assim como todas as coisas da natureza, e quando eu falo da natureza, é no sentido filosófico, né? Sentido filosófico, né? Aquele sentido que você pensa, o que é natureza? Natureza é várias árvores, né? É aquelas ervinhas, os ripongo, com aquelas roupas tudo costurada, feita de coisa reciclada. Não, meus amores, natureza é o sol, é a lua, é o universo, os mares, é tudo, né? Inclusive nós. Então, na visão do Aristóteles, tudo tinha uma finalidade, certo? A finalidade da política, né, é proporcionar justiça e felicidade. Uma vez que, sem a justiça, a sensação de injustiça é muito amarga para a gente conseguir ser feliz, se sentindo injustiçado socialmente, se sentindo que aquela sociedade comete coisas com você que são como se fossem crimes, né, contra você. Então, a justiça acompanha esse sentimento de alegria. E pela primeira vez alguém falou que política era sinônimo de alegria, né? E quando eu digo alegria, é como um sentimento potente. Dentro da filosofia, a alegria é um sentimento potente. Então, vários filósofos vão falar que a gente só consegue realmente fazer as melhores coisas da nossa vida imersos nesse sentimento de potência da alegria, certo? Agora, se a gente, de fato, né, meus gatos, gente. Enfim, agora se a gente de fato pensar que o Aristóteles incluiu felicidade na política, a gente pode dizer que uma sociedade como a nossa, que é extremamente depressiva e ansiosa, tem alguma relação aí com a questão política, certo? Então a gente não se sente nem um pouco satisfeito. O brasileiro provavelmente também não se sente nem um pouco justiçado, entre aspas, né? Socialmente falando. Então, os efeitos colaterais. Isso porque ele falou isso numa época que não tinha psicanálise não, não tinha terapia, não tinha nada disso. Mas o Aristóteles já via como uma sociedade reflete muito no estado de ânimo de seus cidadãos. Né? E a sociedade brasileira, além de tudo, é completamente louca. Gente, esses dias eu vi uma notícia de uma mulher que lambeu o vidro porque o cara pediu pra ela pôr máscara, sabe? Às vezes eu me acho louca, mas existem pessoas muito piores. A gente mora num grande hospício, cara, é muito louco. Enfim, os fatores que diferenciam o ser humano em sua natureza em comparação aos demais animais lambe vidro é animal, causa assim. Usa máscara é ser humano. Gente, tô brincando. Continuando agora falando seríssimo. Vamos voltar aqui ao profissionalismo. Primeiro, a nossa capacidade de pensar política é uma capacidade que diferencia a gente dos outros bichos, porque a gente sempre pensa na questão coletiva e a gente tem capacidade de pensar muitas vezes a um longo alcance, né? Os bichos conseguem pensar também sobre a longo alcance? Não necessariamente, tá? Não tão necessariamente. O passarinho faz o ninho dele. Ele não tá pensando a longo alcance? Não, porque diferente de nós, né? O passarinho não vai conseguir fazer a gente, como a gente faz, planejar um ano inteiro, planejar um mês inteiro, né? A gente, na verdade, tem uma relação muito diferente com o tempo dos demais animais.
E nessa relação com o tempo diferente que a gente tem, a gente criou também a nossa relação com a política, tá? E também é a capacidade de viver em sociedade. E quando eu digo viver em sociedade, não é viver agrupado, porque vários animais vivem agrupado, mas viver agrupado num lugar que tem um tipo de religiosidade, uma língua, uma cultura, ou várias, né? Ou mitos de origem, religiões, né? Então o ser humano, a vida em sociedade envolve muita coisa, ela não envolve só viver agrupado, ela envolve até a nossa relação com esse grupo que a gente vive, né? Que são relações políticas, certo? Então, a polis, que é a cidade, né? Não é artificial, e sim natural. É a nossa selva, né? É isso que ele está querendo dizer, que a polis é como se fosse a nossa selva, né? E ela não é um evento fora da nossa natureza, que fez a gente se tornar um tipo de ser especial, mas ela é parte da nossa natureza, pois sem a polis nós não teríamos sobrevivido na natureza, né, galera? Então, a amizade para o Aristóteles é um fator político. É fundada a partir do desejo do bem mútuo, não envolvendo o interesse apenas. Olha que coisa interessante falar que a amizade, enquanto uma coisa que significa uma relação entre pessoas, tem a ver com o nosso pensamento político, com o fato de sermos um animal político, justamente porque a gente busca um bem comum, isso que une os amigos. Então aqui ele está dando uma diferença entre o interesse e a amizade. O interesse é quando eu só vou até alguém em troca de algo. A amizade não. Não existe uma troca, existe um objetivo final que é o bem comum, tá? Então, portanto, a amizade ela é inseparável da justiça. Os atos voluntários conscientes do indivíduo. Então, nesse sentido, ele usa o exemplo de amizade como um exemplo de ética na política, né? E também no sentido também de quando você comete uma injustiça com algum amigo seu, acaba a amizade. Essa é real, né? Então, de certa maneira, para ser uma boa amizade, precisa ter um sentimento de serem justos um com o outro, né? Assim, as leis refletem a moral dos cidadãos de uma determinada sociedade. Segundo Aristóteles, existem 3 formas de governo. O governo de um só, que é a monarquia, um grupo, que é a aristocracia, que aí seria uma elite política, e o do povo, que é a democracia, que já não seria uma elite política, seria, né, baseada aí em rotações de diferentes políticos e demandas populares, né? Porém, os 3 tipos de governo podem ser desvirtuados e podem se tornar respectivamente. O que era a monarquia pode ser tirania, porque aí a pessoa pode usar a sua concentração de poder para impor seu poder sobre os demais cidadãos até níveis absurdos, né? Pode se tornar a aristocracia, que é o governo de um grupo, pode se tornar uma oligarquia, que é o quê? Uma elite que baseia o poder do Estado nos interesses da sua família. Então não pensa num todo, não pensa na sociedade, pensa só na própria família, né? E demagogia, que seria o lado ruim da democracia, quando um político engana o povo, né? E aí vem a injustiça, né? Ele fala que pensa como o povo, ele fala que vai fazer as coisas, só que no fundo, ele está enganando as pessoas. Então, ele se faz de popular, mas não é. Ele usa a popularidade para se estabelecer no poder, né? Então, é um tipo de político populista, né? Basicamente. Então, para Aristóteles, o governo ideal seria a politeia, que é o governo formado por os cidadãos em busca do bem comum para toda a felicidade dos governadores e governados, né? Entre outras palavras. Baseados, é lógico, em justiça, lealdade, amizade, né? No caso aqui, filosofia, é óbvio, né? E interesse político. Afinal de contas, o Aristóteles vai ser o autor que vai sempre levantar a bandeira de nós temos que nos interessar por política. Deixar a política para os outros debaterem é como você se trancar dentro de uma gaiola e falar, eu me sinto livre, né? Então, é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou mandar as questões para vocês e até a próxima aula de Maquiavel.